Pessoas de Deus, hoje eu não vim aqui apenas para falar com você, eu vim orar por você. Porque existem sonhos que foram colocados no seu coração por Deus e que, de alguma forma, foram sendo engavetados, esquecidos, desacreditados, paralisados pelo medo, pela frustração, pelas vozes que disseram: isso não é para você. Já passou o tempo, você não é capaz. Mas quem disse que foi o tempo que te chamou? Quem disse que foram pessoas que colocaram esse sonho em você? Se foi Deus quem confiou isso às suas mãos, então ninguém pode roubar, enterrar ou apagar aquilo que Ele determinou. Agora, coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos por um momento e deixe essas palavras atravessarem a sua alma. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco na Tua presença, junto com cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. O Senhor conhece os sonhos que estão guardados em gavetas, em cadernos antigos, na memória, no fundo da alma. Sonhos que foram interrompidos por lágrimas, projetos que foram parados por portas fechadas, visões que foram silenciadas por decepções profundas. Mas nesta hora, Deus, eu declaro que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Aquilo que o Senhor planta, o Senhor fará florescer no tempo certo. Pai, eu sei que muitas dessas pessoas começaram cheias de fé. Elas deram o primeiro passo, deram o segundo, deram tudo o que tinha no coração. Mas em algum ponto do caminho, algo travou. A confiança começou a se desfazer. A motivação começou a morrer. A força foi se esgotando. E hoje elas vivem entre a memória do que sonharam e a dor de não estarem vivendo isso. Mas agora eu clamo: assopra vida, assopra esperança, assopra renovo. Que venha dos céus uma unção de recomeço. Que venha dos céus um vento do teu espírito tocando tudo aquilo que está estacionado há anos. Em nome de Jesus, eu oro contra todo o espírito de procrastinação que foi se infiltrando de forma silenciosa. Contra toda resistência mental que diz depois, amanhã, agora não é o momento, talvez outro dia. Eu quebro agora essa corrente invisível que prende esta pessoa no lugar, que a impede de agir, que a faz duvidar de si mesma, que a faz pensar pequeno quando o Senhor a chamou para viver algo grande. Toda fortaleza na mente seja derrubada pelo poder do nome que está acima de todo nome. Pai, eu também clamo contra o medo de tentar de novo, o medo de falhar outra vez, o medo do julgamento, do olhar das pessoas, das críticas, das comparações. Quantas vezes esta pessoa se calou para não ser ridicularizada? Quantas vezes ela engavetou o que o Senhor disse para se encaixar na expectativa de outros? Mas hoje ela escolhe romper com isso. Hoje ela escolhe viver para a tua vontade, e não para agradar homens. Que a coragem seja restaurada, que a ousadia volte, que a confiança em ti seja maior do que qualquer insegurança humana. Senhor, eu coloco diante de ti também todos os projetos que morreram antes mesmo de nascer, as ideias que não saíram do papel, os planos que foram atropelados pela vida, pela correria, pelas contas, pelas dores. Tu és um Deus que faz nascer vida em lugares onde só existe deserto. Tu és o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Por isso, nesta madrugada, manhã, tarde ou noite, não importa o horário, eu declaro que os sonhos voltem a respirar, que as ideias voltem a pulsar, que a clareza volte a tomar o lugar da confusão. Onde havia desânimo, coloca ânimo. Onde havia dúvida, coloca certeza. Onde havia fracasso, coloca sabedoria. Onde havia feridas, coloca cura. Onde havia vergonha, coloca honra. Restitui, Deus, o que foi roubado pelo cansaço, pela humilhação, pelas quedas, pelas perdas. Restitui os anos que pareceram inúteis, mas que agora serão redimidos pela tua glória. E se existe alguém que parou de sonhar porque a vida foi dura demais, hoje eu peço que o Senhor toque essa pessoa de forma sobrenatural. Tira esse peso do peito, esse vazio que parece não ter nome, essa sensação de que nada mais faz sentido. Jesus, tu és especialista em ressuscitar o que morreu. Assim como clamaste diante de um túmulo fechado, clama hoje por esses sonhos pelo nome, e que eles saiam para fora, que eles se levantem novamente,
Que a esperança volte a caminhar com esta pessoa. Pai, eu consagro nesta oração cada decisão que será tomada a partir de agora. Cada passo que será dado em direção ao que o Senhor determinou. Que toda confusão seja dissipada. Que cada escolha seja guiada pela tua mão. Que cada porta certa seja aberta. Que cada porta que não vem de ti seja fechada, mesmo que doa, mesmo que frustre. Porque melhor é frustrar um plano humano do que atrasar um propósito divino. Eu declaro uma nova estação chegando sobre a vida de quem ora comigo agora. Uma estação de movimento, de ação, de respostas, de crescimento, de restauração e de avanço. O que estava parado começa a se mover. O que estava travado começa a fluir. O que estava fechado começa a se abrir. O que estava confuso começa a se alinhar. Porque quando o Senhor decide agir, nada pode impedir. E eu repreendo agora toda voz interna que diz: você chegou tarde demais, você perdeu sua chance, já era. Eu declaro que em Deus sempre há um novo começo. Sempre há uma nova oportunidade. Sempre há um novo caminho sendo preparado. Mesmo quando tudo parece perdido, o céu está trabalhando silenciosamente. Agora diga aí onde você está, mesmo que seja em silêncio: eu recebo este destravar do céu sobre a minha vida. Receba a fé, receba a força, receba a visão restaurada, receba a clareza, receba o fogo santo renovando tudo dentro de você. Pai, sela esta oração com tua presença. Que ela não seja apenas palavras, mas uma ativação espiritual. Que a mente seja despertada, que o coração seja alinhado, que as mãos sejam colocadas em movimento. Que esta pessoa não apenas volte a sonhar, mas volte a agir, volte a construir, volte a tentar, volte a viver. E eu declaro: grandes testemunhos nascerão desta oração. Em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus, eu continuo nesta oração, unindo a minha fé à fé de cada pessoa que permanece aqui comigo. Porque eu sei que, enquanto a oração sobe, o céu se movimenta. E existem coisas que começam a se destravar agora, não de forma natural, mas de forma espiritual. Existem correntes invisíveis sendo quebradas neste exato momento. Existe uma ordem do céu sendo liberada sobre situações que estavam paradas há tanto tempo que essa pessoa já tinha aprendido a conviver com a frustração. Pai, eu quero apresentar diante de ti não apenas os sonhos, mas também as feridas que esses sonhos carregam. Porque muitas vezes o que paralisa não é a falta de capacidade. O que paralisa não é a falta de oportunidade. O que paralisa é a dor que ficou daquela tentativa que não deu certo, daquela palavra dura que foi lançada, daquela decepção que marcou a alma. E agora, em teu nome, eu repreendo cada marca emocional que bloqueia o avanço. Eu ordeno que toda raiz de trauma seja arrancada, que todo o peso da rejeição seja quebrado, que toda lembrança que machuca seja curada pelo teu Espírito. Eu declaro que esta pessoa não está atrasada. Ela não perdeu o tempo dela em ti. Ainda que para o mundo pareça tarde, para Deus é o tempo perfeito. E eu anulo agora toda comparação, toda voz que diz: olha onde os outros chegaram, e você está parado. Toda sensação de inferioridade, todo sentimento de humilhação, toda vergonha por não ter avançado como esperava. Em nome de Jesus, isso não vai mais ser uma prisão. Pai, restaura a visão espiritual desta pessoa. Onde ela só consegue ver portas fechadas, começa a mostrar caminhos escondidos. Onde ela só enxerga fracasso, começa a revelar oportunidades. Onde tudo parecia confuso, traz direção, clareza, entendimento. Remove a névoa que está sobre a mente. Remove a dúvida. Remove o medo de escolher errado. E começa a alinhar os pensamentos dela com os teus pensamentos. Eu sei, Deus, que muitos projetos foram interrompidos não porque eram ruins, mas porque eram grandes demais para ser construídos sem a tua presença. Então, nesta parte da oração, eu te peço algo específico. Reposiciona esta pessoa no centro da tua vontade. Tira ela da pressa, tira ela da ansiedade, tira ela da comparação, tira ela da dependência de pessoas que nunca acreditaram nela, e coloca ela de volta no lugar secreto, onde a tua voz é mais alta do que qualquer outra. Espírito Santo,
Visita agora cada área da vida dela que foi negligenciada por causa do cansaço. A saúde emocional, o ânimo, a disciplina, a organização, a fé, a vida espiritual. Porque o destravar externo começa com um alinhamento interno. E eu oro agora por uma mente renovada, uma mente ativa, uma mente focada, uma mente criativa novamente. Toda confusão mental está sendo dissipada. Eu declaro que esta pessoa voltará a pensar estrategicamente, voltará a planejar, voltará a escrever, voltará a agir com sabedoria e direção. Se houver distrações que estão atrasando este propósito, eu peço que o Senhor revele e remova. Se existem pessoas que estão sugando a fé dela, corta desses vínculos. Se existem hábitos que consomem tempo e drenam energia, mostra para que ela abandone. Se existe procrastinação espiritual, que ela seja vencida agora. E no lugar de tudo isso, libera disciplina, foco, constância, obediência e sede da tua presença. Pai, eu oro também por provisão. Porque muitos sonhos foram engavetados por falta de recursos, por falta de estrutura, por insegurança financeira. Mas o Senhor é aquele que provê. O Senhor abre portas inesperadas. O Senhor envia conexões certas. O Senhor libera ideias criativas que geram recursos. Então eu profetizo, os recursos começarão a se alinhar ao propósito. A provisão vai chegar no tempo certo. Pessoas certas serão enviadas. Ajuda virá de onde ela menos espera. E mais do que recursos materiais, eu peço por coragem sobrenatural. Uma coragem que não depende de aplausos. Uma coragem que não depende da aprovação dos outros. Uma coragem que vem do céu. Porque quem é movido por tua voz não teme o futuro. Quem é guiado por ti não recua no meio do caminho. Quem caminha contigo não é derrotado pela opinião dos homens. Neste exato momento, eu declaro que uma força diferente começa a tomar conta desta pessoa. Uma força que não é física apenas, mas espiritual. É como se o que estava pesado começasse a ficar leve. O que parecia impossível começa a parecer alcançável. E o que ela achava que nunca mais tentaria, começa a voltar ao coração com esperança. Se esta pessoa estava à beira de desistir de tudo, eu decreto agora uma intervenção do céu. Que o Senhor renove os motivos de viver, de lutar, de continuar. Que a alegria comece a voltar aos poucos, junto com a fé. Que ela volte a se levantar pela manhã com propósito, com alvos, com determinação. Que ela não seja mais movida pela sobrevivência, mas pelo chamado. Eu declaro que este é um tempo de ativação, um tempo de resposta, um tempo de movimento, um tempo de retomada. Sonhos que estavam adormecidos agora despertam. Projetos parados agora começam a se organizar novamente. Caminhos confusos agora se tornam claros. Já não é mais um tempo de espera passiva, mas um tempo de posicionamento ativo em ti. E enquanto eu oro, o Senhor trabalha. Ele já começou a organizar o que você não conseguia. Já começou a tocar pessoas que serão instrumentos de bênção na sua caminhada. Já começou a abrir caminhos que você nem imagina. Por isso, receba agora essa palavra como uma confirmação. Algo já está mudando. Mesmo que seus olhos ainda não vejam, o mundo espiritual já está em movimento. E essa segunda parte da oração sela um novo nível de fé sobre você. Permaneça, porque ainda há mais sendo liberado. Senhor meu Deus, eu prossigo nesta oração porque eu sei que ainda há camadas mais profundas que precisam ser tocadas. Há coisas que estão presas não apenas por circunstâncias externas, mas por batalhas internas que só o Senhor pode alcançar. E nesta parte, eu não oro apenas pelo que esta pessoa quer realizar, eu oro por quem ela precisa se tornar para viver aquilo que o Senhor já preparou. Pai, eu apresento diante de ti a identidade ferida, a autoestima fragilizada, a sensação de incapacidade que foi sendo construída ao longo dos anos. Pessoas que ouviram tantas vezes que não seriam nada, que não dariam em nada, que nunca chegariam a lugar algum. Palavras lançadas como sentença, jogadas como pedra, mas que se tornaram prisão e algemas na alma. Em nome de Jesus, eu declaro: nenhuma palavra contrária que foi liberada contra esta pessoa terá mais poder sobre ela. Agora, Deus,
Começa a restaurar a verdadeira identidade deste filho, desta filha. Que ela volte a se ver como o Senhor a vê, não como os outros a definiram, não como ela mesma passou a acreditar, mas como alguém escolhido, separado, capacitado, chamado, guardado e impulsionado pelo próprio Deus. Que toda mentira seja quebrada, que toda sensação de inutilidade seja aniquilada, que toda autossabotagem seja cancelada pelo poder do teu nome. Eu repreendo agora todo o espírito de confusão que tem tentado convencer esta pessoa de que ela não sabe nem por onde começar, que ela não tem mais tempo, que está velha demais, cansada demais, distante demais. O Senhor é aquele que dá a sabedoria do alto, e eu clamo. Libera uma estratégia clara sobre a mente dela. Mostra o primeiro passo. Mostra a direção inicial. Revela o caminho que ela deve trilhar a partir de hoje, com simplicidade, mas com precisão. Pai, eu oro contra o ciclo de começar e não terminar, contra essa sequência de empolgação e depois abandono, contra esse fogo que se acende, mas logo se apaga. Hoje eu declaro, o Senhor está liberando perseverança, o Senhor está liberando constância, o Senhor está liberando maturidade espiritual e emocional para que ela não pare no meio do caminho novamente. Que haja força para continuar mesmo quando ninguém aplaudir. Que haja fé para permanecer mesmo quando não houver resultados imediatos. Tira, Deus, essa ansiedade pelo agora, pelo rápido, pelo instantâneo. E ensina esta pessoa a confiar no processo. Porque tudo que é gerado em ti tem raiz profunda e fruto duradouro. E muitas vezes o atraso não é castigo, é proteção. Muitas vezes a espera não é abandono, é preparo. Por isso, eu peço, cura a impaciência, cura a pressa, e gera dentro dela uma confiança plena no teu tempo. Eu declaro que este será um tempo de organização divina. Onde havia bagunça, começa a haver ordem. Onde havia descontrole, começa a haver disciplina. Onde havia desânimo, começa a haver planejamento. Eu vejo o Senhor alinhando agendas, conectando ideias, restaurando rotinas, trazendo clareza na mente desta pessoa. Coisas simples que estavam desorganizadas agora começam a ser ajustadas, porque o destravar começa nos detalhes. Espírito Santo, começa a colocar em ordem até aquilo que ela mesma não conseguia entender. Situações mal resolvidas, pendências abertas, desafios acumulados. Vai tocando um por um. Vai mostrando o que precisa ser feito primeiro. Vai dando forças não apenas para sonhar, mas para agir. E que cada pequena vitória seja um sinal de que o Senhor já está restaurando coisas grandes. Se houve traição, se houve abandono, se houve decepção por confiar em pessoas erradas em projetos passados, eu peço que o Senhor cure isso agora. Porque não são apenas projetos que foram parados, são relacionamentos que foram quebrados no processo. E isso deixou marcas profundas. Mas hoje, toda a raiz de amargura, todo sentimento de vingança, toda mágoa escondida, todo ressentimento silencioso, eu entrego tudo em tuas mãos. Que haja cura, que haja limpeza, que haja liberdade completa. Eu declaro que esta pessoa não será mais governada pelo passado. Ela não vai mais viver olhando pelo retrovisor. Ela não será mais mantida prisioneira do que não deu certo. Porque novas portas estão se abrindo. Novas possibilidades estão surgindo. Um novo tempo começa a se desenhar diante dela. E o Senhor faz coisa nova, mesmo em meio às lágrimas. Pai, eu oro para que haja sensibilidade para ouvir a tua voz. Que ela pare de confiar apenas em si mesma, apenas na lógica, apenas na razão, e volte a depender totalmente do teu Espírito. Porque é Ele quem ensina, quem guia, quem direciona, quem corrige e quem impulsiona. Que cada decisão tomada de agora em diante seja batizada com a tua paz. Que cada escolha seja confirmada pelo teu Espírito. E eu declaro que o Senhor está despertando dons que estavam adormecidos, talentos abafados, chamados que foram ignorados, capacitações que ficaram ocultas por medo ou por falta de incentivo. Agora, tudo começa a vir à tona. Tudo começa a ser ativado novamente. Tudo começa a brilhar outra vez. Porque quando o Senhor decide usar alguém, Ele mesmo a capacita.
Eu profetizo sobre esta vida. Você não ficará mais parado. Você não ficará mais na mesma estação. Você não ficará mais preso ao quase, ao talvez, ao um dia. A partir deste momento, uma nova postura começa a nascer dentro de você. Uma postura de quem entendeu que Deus está envolvido neste sonho. E se Deus está envolvido, não é mais um desejo qualquer. Agora é propósito. Enquanto eu oro, eu vejo o Senhor fortalecendo seus passos para que você caminhe sem medo. Ainda que seja devagar, será constante. Ainda que seja difícil, será possível. Ainda que ninguém entenda, você seguirá em obediência. E a terceira parte desta oração não apenas toca seus sonhos, ela toca você por completo. Mente, coração, história, identidade e destino. Receba isso agora como uma liberação divina sobre sua vida. Em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus, nesta quarta parte da oração eu sinto que o Senhor está indo ainda mais fundo. Já quebramos prisões externas, já tocamos feridas internas, já restauramos identidade e direção. Mas agora eu clamo por uma mudança de ambiente espiritual ao redor desta pessoa. Porque não são só as emoções que precisam ser tratadas, não são só as decisões que precisam de ajuste. Existem ambientes carregados, contaminados, cheios de dúvidas, medo, incredulidade e palavras contrárias que precisam ser limpos pelo teu poder. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda resistência espiritual contra este destravar, toda oposição invisível, toda força contrária, toda influência maligna que tentou impedir o avanço, que tentou gerar confusão, que tentou plantar desânimo, que tentou colocar peso excessivo sobre a mente e o coração. Eu declaro agora, essa resistência está sendo quebrada. Toda muralha invisível está caindo. Todo bloqueio espiritual está sendo removido pelo poder do teu nome. Pai, eu consagro o ambiente onde esta pessoa está agora. Seja no quarto, na sala, no trabalho, na rua, eu declaro que a tua presença invade este lugar. Que toda carga pesada seja dissipada. Que todo o ar de tristeza, opressão, frustração e estagnação seja trocado por um ambiente de fé, esperança, vida e movimento. Que os ares espirituais sejam purificados pelo teu Espírito. Eu repreendo toda palavra de maldição que foi lançada sobre os sonhos desta pessoa. Toda palavra de não vai dar certo, é loucura, isso não é para você, você está sonhando alto demais. Eu anulo cada uma delas agora. Nenhuma delas cairá por terra. Pelo contrário, todas elas são canceladas em nome de Jesus. E no lugar, eu libero palavras de vida, de confirmação, de fortalecimento e de ativação. Senhor, começa a trazer sinais de confirmação para o coração dela. Pequenos sinais, grandes sinais, mas sinais que mostram: eu estou contigo neste caminho. Sinais inesperados, palavras que chegam no momento certo, conexões surpreendentes, oportunidades que começam a surgir como resposta ao clamor. Que ela reconheça que não é coincidência, é cuidado do céu. Eu oro, Pai, para que essa pessoa se liberte da mentalidade de escassez, da ideia de que sempre falta, de que nunca é suficiente, de que não vai dar, de que não tem capacidade, de que não tem apoio, de que não tem estrutura. O Senhor é Deus de abundância. Onde falta, o Senhor supre. Onde não há, o Senhor cria. Onde tudo parece perdido, o Senhor faz nascer algo novo. Por isso eu declaro, uma mentalidade de crescimento começa a se estabelecer agora. Que ela passe a olhar para seus sonhos como o Senhor olha, não como peso, mas como sementes. Porque todo sonho que nasce em ti já carrega, dentro de si, o potencial de se cumprir. Todo projeto que é apresentado ao Senhor não volta vazio. Então remove o medo do tamanho do desafio. Remove a sensação de incapacidade e libera uma confiança que vem do céu. Pai, eu também te peço, restaura a alegria de sonhar. Porque em algum momento essa pessoa parou de sonhar e passou apenas a sobreviver. Mas viver em ti é mais do que sobreviver. É florescer, é construir, é avançar, é testemunhar o teu agir. Então eu peço que a esperança volte forte, que a empolgação santa volte. Não uma empolgação passageira,
mas uma chama constante que reacende a vida todos os dias. Eu repreendo agora todo o espírito de procrastinação profunda, aquele que faz a pessoa adiar o que precisa ser feito com desculpas, com medo, com distrações. E eu clamo, libera disciplina espiritual e prática. Que esta pessoa volte a ser diligente, focada, determinada, organizada. Que ela pare de esperar pelo momento perfeito e entenda que o Senhor cria o momento perfeito quando ela decide obedecer. Se havia vínculos errados segurando esta pessoa em um lugar que já não é mais o dela, eu oro para que o Senhor tenha quebrado, e continue quebrando, todo jugo que não vem de ti. Ligações de dependência emocional, espiritual ou financeira que impedem o crescimento. Laços de medo de desagradar os outros. Medo de se posicionar. Medo de mudar. Que tudo isso seja rompido agora, de forma definitiva. Pai, protege também a mente desta pessoa contra a autossabotagem. Aquela voz interna que diz: você não merece, você não vai conseguir, vai dar errado de novo. Eu calo essa voz agora e libero a voz do Senhor dizendo: eu te escolhi, eu te capacito, eu te faço avançar. Eu abro o caminho e eu estarei contigo todos os dias. Eu profetizo que, depois desta oração, ela começará a agir diferente, falar diferente, pensar diferente, se comportar como alguém que já entendeu que Deus está no controle e que o céu está trabalhando a seu favor. E esse novo posicionamento abrirá portas que estavam fechadas há muito tempo. Se havia paralisia, começa a existir movimento. Se havia medo, começa a nascer fé. Se havia confusão, começa a surgir clareza. Se havia escuridão, começa a brilhar a luz do Senhor. E cada pequeno passo dado em obediência será honrado pelo céu. Eu declaro, este não é apenas mais um momento de oração. Este é um marco espiritual na sua vida. Um divisor de águas. Um ponto de virada. Aquilo que estava travado no mundo visível e invisível começa a se alinhar a partir de agora. E se você chegou até aqui, é porque o Senhor está te conduzindo por esse processo de destravar, restaurar, alinhar e ativar. Não é acaso, não é coincidência, é propósito. Aguenta firme, porque ainda há uma última parte em que vamos selar tudo isso no mundo espiritual com autoridade e declaração profética. Em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, nesta quarta parte da oração eu sinto que o Senhor está indo ainda mais fundo. Já quebramos prisões externas, já tocamos feridas internas, já restauramos identidade e direção. Mas agora eu clamo por uma mudança de ambiente espiritual ao redor desta pessoa. Porque não são só as emoções que precisam ser tratadas, não são só as decisões que precisam de ajuste. Existem ambientes carregados, contaminados, cheios de dúvidas, medo, incredulidade e palavras contrárias que precisam ser limpos pelo teu poder. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda resistência espiritual contra este destravar, toda oposição invisível, toda força contrária, toda influência maligna que tentou impedir o avanço, que tentou gerar confusão, que tentou plantar desânimo, que tentou colocar peso excessivo sobre a mente e o coração. Eu declaro agora, essa resistência está sendo quebrada. Toda muralha invisível está caindo. Todo bloqueio espiritual está sendo removido pelo poder do teu nome. Pai, eu consagro o ambiente onde esta pessoa está agora. Seja no quarto, na sala, no trabalho, na rua, eu declaro que a tua presença invade este lugar. Que toda carga pesada seja dissipada. Que todo o ar de tristeza, opressão, frustração e estagnação seja trocado por um ambiente de fé, esperança, vida e movimento. Que os ares espirituais sejam purificados pelo teu Espírito. Eu repreendo toda palavra de maldição que foi lançada sobre os sonhos desta pessoa. Toda palavra de não vai dar certo, é loucura, isso não é para você, você está sonhando alto demais. Eu anulo cada uma delas agora. Nenhuma delas cairá por terra. Pelo contrário, todas elas são canceladas em nome de Jesus. E no lugar, eu libero palavras de vida, de confirmação, de fortalecimento e de ativação. Senhor, começa a trazer sinais de confirmação para o coração dela. Pequenos sinais, grandes sinais, mas sinais que mostram: eu estou contigo neste caminho. Sinais inesperados,
palavras que chegam no momento certo, conexões surpreendentes, oportunidades que começam a surgir como resposta ao clamor. Que ela reconheça que não é coincidência, é cuidado do céu. Eu oro, Pai, para que essa pessoa se liberte da mentalidade de escassez, da ideia de que sempre falta, de que nunca é suficiente, de que não vai dar, de que não tem capacidade, de que não tem apoio, de que não tem estrutura. O Senhor é Deus de abundância. Onde falta, o Senhor supre. Onde não há, o Senhor cria. Onde tudo parece perdido, o Senhor faz nascer algo novo. Por isso eu declaro, uma mentalidade de crescimento começa a se estabelecer agora. Que ela passe a olhar para seus sonhos como o Senhor olha, não como peso, mas como sementes. Porque todo sonho que nasce em ti já carrega dentro de si o potencial de se cumprir. Todo projeto que é apresentado ao Senhor não volta vazio. Então remove o medo do tamanho do desafio. Remove a sensação de incapacidade e libera uma confiança que vem do céu. Pai, eu também te peço, restaura a alegria de sonhar. Porque em algum momento essa pessoa parou de sonhar e passou apenas a sobreviver. Mas viver em ti é mais do que sobreviver. É florescer, é construir, é avançar, é testemunhar o teu agir. Então eu peço que a esperança volte forte, que a empolgação santa volte. Não uma empolgação passageira, mas uma chama constante que reacende a vida todos os dias. Eu repreendo agora todo o espírito de procrastinação profunda, aquele que faz a pessoa adiar o que precisa ser feito com desculpas, com medo, com distrações. E eu clamo, libera disciplina espiritual e prática. Que esta pessoa volte a ser diligente, focada, determinada, organizada. Que ela pare de esperar pelo momento perfeito e entenda que o Senhor cria o momento perfeito quando ela decide obedecer. Se havia vínculos errados segurando esta pessoa em um lugar que já não é mais o dela, eu oro para que o Senhor tenha quebrado, e continue quebrando, todo jugo que não vem de ti. Ligações de dependência emocional, espiritual ou financeira que impedem o crescimento. Laços de medo de desagradar os outros. Medo de se posicionar. Medo de mudar. Que tudo isso seja rompido agora, de forma definitiva. Pai, protege também a mente desta pessoa contra a autossabotagem. Aquela voz interna que diz, você não merece, você não vai conseguir, vai dar errado de novo. Eu calo essa voz agora, e libero a voz do Senhor dizendo, eu te escolhi, eu te capacito, eu te faço avançar, eu abro o caminho e eu estarei contigo todos os dias. Eu profetizo que, depois desta oração, ela começará a agir diferente, falar diferente, pensar diferente, se comportar como alguém que já entendeu que Deus está no controle e que o céu está trabalhando a seu favor. E esse novo posicionamento abrirá portas que estavam fechadas há muito tempo. Se havia paralisia, começa a existir movimento. Se havia medo, começa a nascer fé. Se havia confusão, começa a surgir clareza. Se havia escuridão, começa a brilhar a luz do Senhor. E cada pequeno passo dado em obediência será honrado pelo céu. Eu declaro, este não é apenas mais um momento de oração. Este é um marco espiritual na sua vida. Um divisor de águas. Um ponto de virada. Aquilo que estava travado no mundo visível e invisível começa a se alinhar a partir de agora. E se você chegou até aqui, é porque o Senhor está te conduzindo por esse processo de destravar, restaurar, alinhar e ativar. Não é acaso, não é coincidência, é propósito. Aguenta firme, porque ainda há uma última parte em que vamos selar tudo isso no mundo espiritual com autoridade e declaração profética. Em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, chegamos a esta última parte desta oração, mas eu sei que no mundo espiritual ela não é um fim. É o começo de algo que estava adormecido, paralisado, engavetado e agora começa a respirar novamente. Pai, eu coloco diante de Ti cada sonho que foi mencionado em silêncio, cada projeto que foi guardado no coração, cada ideia que parecia impossível, cada chamado que ficou abafado pelo medo, pela dor, pela falta de apoio ou pelas tempestades da vida. Nada disso passou despercebido aos Teus olhos, porque o Senhor é aquele que vê o interior,
vê o futuro e vê o potencial que nem mesmo essa pessoa consegue enxergar sozinha. Agora, em nome de Jesus, eu selo esta obra no mundo espiritual. Eu declaro que todo o cadeado invisível que prendia esse sonho está sendo quebrado. Toda amarra espiritual está sendo desfeita. Todo embaraço oculto está sendo removido. Toda força contrária está sendo calada. E tudo aquilo que foi travado começa a fluir de novo. Pai, eu profetizo que novas oportunidades começarão a surgir de formas inesperadas. Portas que pareciam definitivamente fechadas começarão a se abrir. Pessoas certas começarão a se aproximar. Recursos começarão a aparecer. Caminhos começarão a se revelar. E aquilo que antes parecia distante agora começará a tomar forma, passo a passo, com a tua mão guiando tudo. Eu declaro que essa pessoa não ficará mais parada. Ela não ficará mais refém do passado. Ela não ficará mais presa às mesmas frustrações, aos mesmos ciclos, às mesmas desistências. A partir de hoje, um novo tempo começa para ela. Um tempo de movimento, de crescimento, de reconstrução e de realização. Senhor, dá a ela coragem para agir. Dá força quando o cansaço tentar voltar. Dá fé quando a dúvida bater a porta. Dá foco quando as distrações surgirem. Dá sabedoria em cada decisão. Dá estratégia em cada passo. E, acima de tudo, mantém o coração dela alinhado ao teu, para que seus sonhos nunca sejam maiores do que a vontade do Senhor, mas que sejam direcionados, moldados e guiados pelo teu propósito. Eu declaro que esse sonho não é apenas sobre realização pessoal, é sobre testemunho. Pessoas ao redor verão a tua mão agindo. Pessoas serão tocadas pela transformação. O que hoje é um projeto nas mãos dela, amanhã será um testemunho para a glória do teu nome. Se em algum momento ela pensou em desistir, esquecer tudo, enterrar seus sonhos, hoje eu declaro: isso não vai mais acontecer. Porque o Senhor está soprando vida nova, está reacendendo a chama, está renovando a visão, está reativando o propósito. E ainda que o caminho não seja fácil, ela não estará só, porque o Senhor estará à frente, abrindo o caminho, firmando os pés, sustentando suas mãos e direcionando seu coração. Eu profetizo que, daqui para frente, tudo começará a entrar em alinhamento. Mente alinhada, coração alinhado, espírito fortalecido, passos direcionados, sonhos reativados. E toda vez que o medo tentar voltar, ela lembrará desta oração. Toda vez que a dúvida quiser dominar, ela lembrará: Deus destravou o que estava parado. Toda vez que pensar em desistir, ela lembrará: Deus não desiste dos sonhos que Ele mesmo plantou. Agora eu selo esta oração no céu, na terra e no coração desta pessoa. Receba essa palavra como uma liberação profética sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Se você crê que Deus está destravando seus sonhos agora, escreva nos comentários: meus sonhos foram destravados em nome de Jesus. E continue aqui comigo no Fé em Ação, porque esse é um canal de destravar destinos, restaurar propósito e liberar vida através da oração.